Deixa eu te dar um papo aqui. Chega mais. Chega mais e para de fingir que tá ocupado. Porque o que eu tenho pra te falar é mais importante do que qualquer coisa que tu tá fazendo agora. Tu se acha esperto, né? Posta frase motivacional no story, discute política no Twitter, arrota opinião como se fosse verdade absoluta e acha que tá abafando porque leu um resumo de livro no Instagram. 5 slides, 2 minutos de leitura e tu já virou filósofo. Parabéns. Mas a real é que tu não sabe de porra nenhuma. Tu é só mais um papagaio. Um papagaio bem vestido, com fone de ouvido caro, repetindo opinião de grupo de WhatsApp como se fosse pensamento próprio. Tu chama isso de ter visão. Eu chamo de preguiça intelectual com verniz de autoestima. Enquanto tu arrota sabedoria, a vida tá passando. E tu continua sendo um otário, manipulado por quem realmente manda no jogo, sem perceber, sem questionar, sem parar nem 5 minutos para se perguntar: por que eu penso o que eu penso? Que é a verdade? Ou tu quer continuar vivendo nessa tua bolha de ego, morno, anestesiado, achando que tá acordado quando tá dormindo de olho aberto? Escuta o que eu tenho para te falar ou então vaza logo, porque aqui não tem afago, aqui tem espelho. Já ouviu falar de um tal de Sócrates? O cara era um maluco lá da Grécia Antiga, feio que dói, parecia um bulldog filosófico, careca, nariz torto, cara de quem já apanhou da vida e continuou de pé. Não tinha dinheiro, não tinha seguidores, não tinha perfil verificado. Mas tinha uma coisa que tu não tem: lucidez. Sócrates tinha um dom que assustava os poderosos. Ele era o mestre em deixar os sabichões com cara de bunda no meio da rua. Funcionava assim. Ele chegava para um general, para um político, para um juiz, um cara que se achava o pica das galáxias na área dele e perguntava com aquela calma desarmante: "E aí, mestre? Tu que é o brabo da justiça, me explica. O que é justiça de verdade?" O cara peitava a resposta. Abria a boca, falava um monte de coisa que soava certa, e aí Sócrates começava a perguntar, calmo, cirúrgico, sem levantar a voz. Pergunta atrás de pergunta, tijolo por tijolo, desmontando o argumento até o maluco perceber que não sabia de nada, que a certeza dele era só hábito, era só repetição, era só o que o ambiente dele tinha colocado na cabeça sem ele questionar uma vírgula. Isso tem nome, se chama maiêutica, a arte de fazer parir ideias. O Sócrates não ensinava, ele forçava o outro a ver o que já estava dentro dele, escondido atrás do ego. E o diferencial de Sócrates, ele admitia a própria ignorância. Ele dizia: só sei que nada sei. Aí tu pode pensar: que clichê, todo mundo fala isso. Mas tu fala isso e continua agindo como se soubesse de tudo. Sócrates vivia isso. Tem diferença entre frase de camiseta e postura de vida. É aí que mora a diferença entre um gênio e um bosta como você. Sabe por que tu é um bosta? Eu vou te dizer. Porque tu tem pavor de admitir que é ignorante. A ignorância, para a maioria das pessoas, é uma ofensa. Tu sente como fraqueza, como se admitir que não sabe fosse perder posição, perder respeito, perder o jogo social que tu nem percebe que tá jogando. Então, o que tu faz? Tu compensa, tu grita mais alto, tu compartilha mais rápido, tu reage antes de pensar. Tu pega um recorte de vídeo de 30 segundos e constrói uma visão de mundo em cima disso. Tu prefere sustentar uma mentira confortável do que encarar o vazio da tua própria cabeça. E sabe qual é o veneno mais sorrateiro nessa história? A internet te dá razão o tempo inteiro. Existe um algoritmo inteiro dedicado a te confirmar. Cada clique que tu dá, cada like, cada tempo de tela, o sistema aprende o que tu quer ouvir e entrega mais disso. Mais e mais. Até tu achar que o teu pedacinho de bolha é o mundo inteiro. Tu acha que saber o nome do novo modelo de iPhone, ter opinião sobre qualquer polêmica do dia, ou conhecer o hype do momento te faz inteligente? Isso é lixo, é barulho, é fumaça para distrair tua mente do fato de que tu não tem base para nada. Tu tem opiniões sem raiz, folhas soltas no vento. Tu é exatamente o tipo de cara que Sócrates adoraria aloprar. Tu fala de liberdade, mas é escravo. Escravo de boleto, de aprovação, de like, de validação de rede social. Tu trabalha para pagar conta para ter energia para trabalhar para pagar conta. E no meio disso,
Tu ainda arranja tempo para ter opinião forte sobre coisa que não muda nada na tua vida. Fala de amor, mas não aguenta meia hora de silêncio com a própria consciência. Para tudo. Para tudo e fica em silêncio por 10 minutos. Sem celular, sem música. Só tu e tua cabeça. Quantas pessoas tu conhece que conseguem fazer isso sem entrar em colapso? Quantas pessoas ficam desconfortáveis até de esperar no elevador sem checar o telefone? Isso não é simples distração. Isso é fuga. Fuga de si mesmo. Tu é uma farsa, irmão. E a pior parte? Tu construiu essa farsa tijolo por tijolo, com tanta dedicação que hoje tu confunde o personagem com a pessoa. E sabe o que aconteceu com Sócrates? Os poderosos ficaram putos. Ninguém gosta de ser chamado de burro. Ninguém gosta de ser exposto. E quando tu expõe gente com poder, a conta chega. Julgaram o cara. Inventaram acusações. Corrompe a juventude. Não respeita os deuses da cidade. Na prática, a acusação real era outra. Mas as pessoas pensarem, e isso é perigoso. Condenaram ele à morte. Deram para ele um veneno chamado cicuta, uma planta. Parece inofensivo, né? Mas a cicuta paralisa tudo lentamente, de baixo para cima. Começa nos pés, vai subindo. Tu fica consciente enquanto o corpo vai apagando. Uma morte longa, lúcida e calculada. E o que o brabo fez diante disso? Os amigos tentaram. Pagaram o guarda. Tinham um plano de fuga. Diziam, vai embora, cara, tu não precisa morrer por isso. E Sócrates olhou para eles e disse não. Disse que passar a vida inteira falando que as leis importam, que a ética importa, que a integridade importa. E aí, conta chega na sua porta, fugir como um covarde? Isso seria a maior desonra. Pior do que a morte. Ele bebeu a cicuta, deitou, esperou e morreu com mais dignidade do que a maioria das pessoas vive. Agora eu te pergunto, e quero que tu responda a verdade. Não para mim, para você mesmo. Tu morreria pelo quê? Pelo teu feed organizado? Pela tua conta no banco que mal paga o teu aluguel? Pelo personagem que tu construiu no Instagram? Tu não tem princípios, tu tem conveniências. Se o vento mudar, tu muda junto, porque tu não tem raiz. Tu é ralo. Passa tudo reto por você sem deixar marca nenhuma. E isso não é julgamento, é diagnóstico. Porque a maioria das pessoas é assim. Fomos treinados para ser assim. O sistema funciona melhor com gente sem raiz, sem questionamento, sem princípio. Gente que consome, que reage, que não para pensar. O mundo tá cheio de gente agradada. Gente que se acha o máximo porque decorou 3 palavras difíceis, leu 2 artigos por semana e frequenta o bar certo com as pessoas certas. Mas no fundo, são todos uns cagões com medo da própria sombra, com medo de errar, com medo de parecer burro, com medo de ser visto como vulnerável. A filosofia de verdade, a que muda, começa quando tu para de ser um prepotente e admite que tá perdido, que não sabe, que tá confuso, que às vezes tu não tem resposta nenhuma e tá tudo bem. Mas tu tem medo, né? Medo de que se tu tirar essa casca de entendido, não sobra nada. A real é que talvez não sobre mesmo. Talvez tu tenha passado tanto tempo sendo um personagem que a tua essência evaporou. Mas aqui vai uma coisa que ninguém te conta. O vazio não é o fim. O vazio é o começo. É de lá que tu começa a construir algo real. Sócrates escolheu a morte para não trair a própria alma. Tu tá aí, respirando, com saúde, com tempo, com acesso a mais informação do que qualquer ser humano na história da humanidade. E tá vivendo uma mentira todo santo dia. Tu trabalha no que odeia, para comprar o que não precisa, para impressionar quem tu não gosta, para postar foto de vida boa para pessoas que nem te conhecem de verdade. Isso não é vida, isso é uma condenação. É uma cicuta em câmera lenta, servida todo dia de manhã junto com café. Tu tá bebendo teu veneno em doses homeopáticas, sentado no sofá com o celular na mão, achando que tá tudo bem. Que um dia vai mudar. Que quando eu tiver tempo, eu vou ler mais, pensar mais, viver mais de verdade. Você não vai. Porque o dia que tu tiver tempo não vai vir. Tu faz tempo para o que tu decide que é prioridade. Ponto. Não tá nada bem, caralho. Tu tá sendo diluído. Tá sendo transformado em dado, em estatística, em audiência, em número de impressão, em mais um par de olhos que o algoritmo pode vender para anunciante. Tu não é cidadão, tu é produto. E o mais assustador disso tudo? Tu colabora. Ativamente ainda. Tu entrega tudo. Teus gostos,
teus medos, tuas fraquezas, tuas horas, de graça, sorrindo, achando que está sendo entretido quando está sendo estudado. Quem está do outro lado dessa tela te conhece melhor do que tu se conhece. Sabe o que te faz clicar, o que te faz raiva, o que te faz medo, o que te faz ficar mais um minutinho. E usa isso tudo contra você todo dia. Tem uma saída? Claro que tem. Mas a saída não é fácil. E a saída não tem tutorial de 5 passos. A saída começa no mesmo lugar que Sócrates começou. O desconforto de admitir que tu não sabe de porra nenhuma. Não é humildade de performance. Ah, sou humilde, tenho muito a aprender. Enquanto no fundo tu acha que sabe mais do que todo mundo. Isso é um disfarce. É humildade real. É aquela sensação horrível de perceber que tu errou feio. Que tua certeza era uma ilusão. Que a opinião que tu defendeu com tanto vigor era baseada em nada. Isso dói, mas é o único ponto de partida real. Se tu chegou até aqui e tá com raiva de mim, parabéns. A raiva é um sinal de que eu acertei alguma coisa. É sinal de que tu ainda tá vivo aí por baixo desse entulho de ego e rotina automatizada. Se tu chegou até aqui e tá pensativo, melhor ainda. Significa que alguma coisa ressoou. Que alguma parte de você reconheceu a verdade no meio da porrada. Agora escuta o que eu vou te dizer. E escuta com bastante atenção. Ninguém vai te salvar. Não existe guru, não existe coach, nem existe conteúdo do YouTube, nem mesmo esse aqui, que vai fazer o trabalho por você. Qualquer um que te prometer transformação fácil está vendendo mentira embalada em esperança. O que eu posso fazer é apontar o espelho. O resto é com você. Não se inscreve nesse canal se tu quer ouvir carinho. Aqui não tem tapinha nas costas. Não tem... Você é incrível do jeito que você é. Aqui é papo de visão. Sem curva, sem filtro. Se tu quer parar de ser um otário, se tu cansou de ser manipulado, de ser ralo, de ser produto, se tu quer começar a construir uma relação real com o que tu pensa e por que tu pensa, então fica. Porque a gente tem muito trabalho a fazer. Mas primeiro faz uma coisa pra mim. Nos comentários escreve isso aqui, ó. Eu não sei de nada. Sem ironia, sem emoji de risada, com seriedade. Porque essa frase simples que Sócrates disse há 2400 anos, ainda é o maior ato de coragem intelectual que existe. Admitir a ignorância não é fraqueza, é o primeiro passo. Assume a tua ignorância, ou volta para tua caverna de sombras e continua olhando para a parede achando que a sombra é a realidade. A escolha é tua, mas o tempo não espera por ninguém.